Ele desconfiou da funcionária, mas quase caiu para trás quando viu o que ela levava na sacola. Na tela do computador, as câmeras dividiam o salão em pequenos retângulos, mesas iluminadas, cadeiras vazias de madrugada, o brilho prateado das panelas na cozinha. Breno costumava revisar as imagens sozinho depois do expediente, como quem confere as contas do dia. O restaurante era o seu primeiro sonho tornado concreto. Cada detalhe tinha o seu nome escondido em alguma pilha de pratos, no cardápio rabiscado até às 3 da manhã. Aquele era o esforço de anos, um lugar pequeno, mas com clientes que voltavam e uma cozinha que começava a ser elogiada nos grupos da cidade. Ele estava cansado, os olhos ardiam por causa da luz azul da tela, mas não conseguia parar. Havia um orgulho silencioso em tudo aquilo. Nos internados Grams que encontravam a ordem da cozinha, no uniforme impecável da equipe, nas reservas marcadas com antecedência. Ao mesmo tempo sentia o receio constante de que algo minasse aquilo. Furtos, deslizes, pequenas traições que corroem negócios frágeis. Era um medo prático, não um luxo de desconfiança. O caixa precisava fechar. Quando a câmera do corredor registrou uma figura saindo pela porta de serviço, Breno ergueu-se sem pensar. A mulher usava o uniforme do restaurante, avental dobrado, cabelo preso em um coque apressado. Nas mãos, uma sacola grande de tecido escuro, volumosa como um pequeno cobertor. Por um segundo, a imagem congelou na tela, e Breno sentiu o peito apertar. Era tarde. A cozinha já havia sido trancada. A saída deveria estar vazia. O pensamento que veio primeiro foi simples e seco. Roubo. A cabeça ofereceu provas, caixas de temperos que sumiam, um lucro abaixo do esperado, funcionários novos que às vezes demoravam a aprender. Ele tinha regras claras sobre sair com objetos do estabelecimento. A administração precisava proteger o trabalho de todos. A suspeita brotou e se instalou imóvel como uma pedra no estômago. Breno reproduziu a cena. A moça colocando com cuidado a sacola sobre o ombro, caminhando em direção à porta de dinheiro trancado com o mesmo cuidado com que se olha para uma vitrine, quase furtiva. Ele não a reconheceu de imediato. Conhecia apenas o rosto de quem passava muitas horas ali. Havia algo no andar dela que misturava pressa e hesitação. Algo que fez Breno pegar as chaves do carro antes mesmo de pensar no telefone. Ele saiu pela rua quente, ainda sentindo o cheiro de gordura da cozinha preso no uniforme, e seguiu a trilha do intuído. O recorte da silhueta se afastando da porta dos fundos, a sacola que balançava levemente ao ritmo dos passos. A cidade àquela hora estava calma, as luzes amareladas das ruas desenhando formas longas no asfalto. Breno acelerou o passo quase sem raciocinar, como se cada metro o aproximasse de uma traição. Quando alcançou a mulher, ela parou sob um poste, encostou-se na parede de uma lanchonete fechada e olhou em torno com os olhos grandes e cansados. A sacola repousava entre os joelhos, e por um instante Breno pensou em intervir com dureza. Habituado a decisões que exigiam firmeza, imaginou chamá-la de volta, fazer que devolvesse o que havia tirado sem permissão. Protegendo o restaurante, ele justificaria qualquer confronto. Ela ergueu o rosto, notou a presença dele e, antes que ele pudesse dizer uma palavra acusatória, sorriu de forma tão pequena que foi quase uma desculpa. Havia marcas de sono nas pálpebras. Uma olheira que contava noites de vigília e de trabalho. Quando Breno abriu a boca para falar, a hesitação dela foi como um escudo, e por trás daquele escudo um som mínimo veio. Um choro abafado, que parecia vir de dentro de tecido. A sacola se moveu. Breno congelou. Por um segundo não soube se aquilo confirmava suas suspeitas ou inventava uma nova dúvida. Ele se aproximou pedindo explicações antes de acusar. A voz saiu firme, mas sem aspereza. Queria respostas. A mulher tirou com cuidado a sacola do colo, como se lidasse com algo frágil. Quando puxou o pano e o dobrou com delicadeza, um par de olhos pequenos e marejados se abriu para o mundo. Um sopro, uma mão, um rostinho com cabelos finos. O choro que havia sido ouvido agora ganhou forma. Marina, um bebê que olhava para Breno como se não soubesse ainda em que mundo tinha acordado. A cena se desenrolou em câmera lenta na cabeça dele. O tecido, o contorno de um pequeno corpo, o rosto que, por sua falta de hábito com a fragilidade, fez Breno perder o compasso. Ele quase caiu para trás. A acusação que deixara de ser palavra virou culpa sem tradução. Um som rouco escapou da garganta dele. Não uma repreensão, mas uma pergunta que nem sabia se podia ser feita. Por quê? Ela enxugou o canto do olho com o dorso da mão e falou num fio de voz que parecia sair do fundo de um cansaço acumulado ao longo de meses. Não disse que havia furtado nada. Explicou, de forma truncada e sem elegância, que não havia outra forma.
Que Marina não tinha onde ficar enquanto ela lavava pratos, que creches eram caras, vagas raras, e que o patrão que a havia contratado deixara claro que não podia haver distrações. E assim, na pressa e no desespero, ela escondia a filha na sacola só para poder carregar com ela até o turno acabar. Breno ouviu sem interromper. E cada justificativa que saía era uma lâmina sobre a ideia que construiu dele próprio sobre justiça. Havia algo igualmente inaceitável e humano naquilo. Uma mãe inventando soluções para um problema que a sociedade não quis resolver. A narrativa que ele trouxera consigo, de proteção do patrimônio, se chocava com a figura diminuta daquele bebê e com a vulnerabilidade explícita da mulher à sua frente. Aquela visão diminuiu a distância entre o rigor do dono e a fragilidade do ser humano. Breno notou detalhes que antes havia ignorado nos rostos da equipe. As mãos calejadas dela, a cicatriz quase invisível na unha, os cheiros mistos de sabão e comida. Clara, que ele agora soube chamar assim por ouvir o nome de algum colega em uma das câmeras antes do confronto, parecia carregar mais do que a bolsa. Ela levava memórias, medo de perder o emprego e, sobre todas as certezas, um instinto inegável de proteção. Ele pensou no dinheiro que deixava o caixa, nas bebidas que sumiam, no custo de reposição. Pensou por uma fração de segundo em expulsá-la sem piedade, mas a imagem do bebê, a expressão fixa e tão pura de Marina, suspendeu qualquer atitude punitiva. Breno percebeu que a suspeita havia sido substituída por uma urgência diferente. Precisava entender. Precisava agir de maneira que preservasse aquilo que ambos, o restaurante e aquela mãe, necessitavam. Houve um ruído de carros ao fundo. A noite parecia se esticar. Clara contou em entrecortes pedaços da sua história. Perdera os pais cedo, crescera sob o cuidado de uma avó que morrera quando Clara era adolescente, e desde então aprendera a esconder seus medos sob um sorriso rápido. Havia uma pessoa que fora chamado Davi, de quem falou numa voz que guardava feridas. Ele partira quando a gravidez foi revelada, levava promessas e deixou vazios. Depois veio a expulsão da casa de uma tia, Fernanda, quando a gravidez tornou a moradia insustentável. Ela usou palavras simples para descrever vergonha, portas fechadas e filas de ajuda que não cabiam nas poucas horas que tinha entre os plantões. Breno deixou que aquelas imagens se costurassem em seu próprio juízo. Ele via flashes. Noites em que fechara o restaurante e ninguém o esperava em casa. A ausência das comunicações com os pais, que haviam criticado suas escolhas. A solidão que o havia impulsionado a transformar um sonho em negócio. Havia ecos entre as histórias deles, abandono e esforço, e isso fez com que a narrativa de acusação se molificasse. Mas pensar não era ação. Preciso e prático, ele procurou soluções imediatas. Ofereceu um copo d'água, um gesto simples que naquela hora teve o peso de uma ponte. Clara aceitou com mãos trêmulas. Breno evitou perguntar se ela havia pensado em deixar o bebê em instituições, porque temia que as respostas fossem sempre as mesmas: burocracia, demora, humilhação. Em vez disso, fez uma pergunta direta. Como ela planejava cuidar de Marina enquanto trabalhava? A resposta foi uma confissão envergonhada. Improvisava, trazia nos braços quando podia, escondia. Agora via que escondendo era um ato de desespero. E pedia ajuda a vizinhos quando surgia. Havia algo mais ali que Clara não dizia. Um medo antigo de perder a filha para alguma autoridade. Ou o receio da própria exposição. Breno percebeu que aquele medo explicava por que ela não tentara falar com o gerente, com ele, ou pedir licença. Medo e vergonha ciscaram a possibilidade de pedir ajuda. Era um ciclo onde o isolamento alimentava o risco. Enquanto conversavam, Breno notou também o reflexo do restaurante na vitrine de uma loja fechada. Luzes acesas, cheiro de limpeza, a vida que ele havia construído. A linha entre o seu direito de proteger aquilo e a misericórdia que aquela mulher implorava era tênue. E ele sentiu peso em cada lado. Ele poderia demitir Clara, poderia chamar o gerente para registrar o episódio e instituir uma penalidade. Ou poderia, de maneira prático-humana, tentar uma solução temporária. Encontrar alguém que cuidasse de Marina por algumas horas, ajustar horários, até que Clara tivesse acesso a alternativas mais seguras. A decisão não seria só dele. Havia regras, colegas, um caixa que precisava fechar sem prejuízos. Mas também havia Marina, com dedos minúsculos agarrando o pano como se a salvação estivesse ali. Breno sentiu a mão suada e o pulso acelerado. No seu interior, a tensão tornou-se uma pergunta. Quando uma transgressão nasce da necessidade, qual é a medida correta de resposta? Antes de responder, um som interrompeu aquele modo introspectivo.
Um homem velho, com roupa surrada e um saco plástico ao ombro, aproximou-se. Era Júlia, a figura que mais tarde viria a ter papel inesperado. E agora apenas uma presença que sabia como viver na rua sem ser vista. Ele observou a cena com olhos que já viram muita coisa. Ao ver Marina na sacola, aproximou-se com cuidado e falou com uma doçura áspera. Ofereceu um olhar de reconhecimento, de quem sabia que a retidão de uma cidade nem sempre se alinhava com a bondade. Breno notou o modo como Júlia se permitiu tocar a mão de Clara, um gesto de solidariedade preto sobre o asfalto. Clara agradeceu com voz mansa. Contou, entre palavras curtas, que havia tentado várias opções. Amigas, uma escola que cobrava muito e exigia documentos, a mãe de alguém que prometera e não apareceu. Era um cansaço crônico, repetido, que a empurrou para aquele arranjo improvisado. Breno imaginou as horas em que ela chegava cedo, lavava pratos, embalava porções, tentava sorrir. O restaurante dependia da limpeza de suas mãos tanto quanto do talento do chefe. Aquela constatação obscura fez com que o senso de dono e o senso de ser humano se entrelaçassem. Ele não resistiu e perguntou se poderia olhar dentro da sacola, não com a intenção de identificar provas contra ela, mas movido por uma estranha necessidade de verificar se aquilo representava risco. Clara hesitou por um instante e depois, como se qualquer resistência fosse supérflua diante da transparência do que carregava, assentiu. Breno afastou o tecido e lá estava Marina, enrolada num cobertorzinho, olhando para ele com a boca entreaberta, ainda não completamente desperta para o jogo complexo dos adultos. O cenário era tão humano que tornou impossível pensar em medidas punitivas naquele momento. Seus pensamentos voltaram para as câmeras, para a tela que havia mostrado apenas um retângulo de pixels, e agora lhe entregara uma verdade crua. Por trás de aparências e protocolos, havia uma mãe que tentava manter o mínimo de dignidade para o seu bebê. Breno sentiu o rosto esquentar de embaraço. A suspeita inicial se transmutara em culpa. Como dono do lugar, ele se perguntava se havia criado um ambiente onde pedir ajuda parecia risco maior do que admitir desespero. As perguntas certas surgiam com lentidão. Como conciliar segurança com compaixão? Como estabelecer regras sem transformar vidas? Breno respirou fundo. Tomou a única decisão que naquele instante parecia caber. Não chamar atenção grosseira, não humilhar, não expor. Ele sabia que o poder que tinha poderia desintegrar aquela pequena proteção que Clara havia conseguido costurar. Também podia, se usasse com cuidado, reforçar uma rede tênue. Volta para dentro, disse ele num tom que misturava firmeza e convite. Trabalha mais uma hora. Amanhã a gente conversa com calma. Clara piscou, como se aquela oferta fosse muito mais do que esperava. Havia antes uma resposta pronta para a expulsão, a humilhação, a advertência. Em vez disso, ouviu uma alternativa que não exigia explicações públicas. Lágrimas tímidas ameaçaram surgir e ela abaixou a cabeça, agradecendo em voz baixa. Breno havia feito algo que, para um patrão acostumado a regras, parecia um improviso. Oferecer espaço e tempo, não só uma sentença. Ele sabia que ainda precisava organizar as coisas, segurança, colegas, procedimentos, mas naquela noite a prioridade era manter um bebê fora de perigo. Ele se virou para buscar as chaves, pronto para devolver Clara ao trabalho e proteger o resto. Ao atravessar a rua, sentiu o peso da continuidade pendente. Como ajustar horários, quem poderia ser chamado para uma ajuda imediata, como falar com o gerente sem expor ninguém. Enquanto caminhavam de volta, sob a mesma iluminação amarela que delineara sombras antes, Breno percebeu a cidade de forma diferente. Os pequenos comércios que fechavam cedo, os prédios onde vozes abafadas contavam histórias de quem não tinha sistema de apoio, as mães que trabalhavam em turnos impossíveis. Havia um labirinto de necessidades. Ele também sentiu um nó voltar à garganta quando se lembrou dos próprios pais, que jamais haviam compreendido plenamente sua escolha de empreender. Aquele mundo que se abria parecia pequeno e, ao mesmo tempo, exigente demais. Dentro do restaurante, o barulho das facas e o chiar da chapa quebraram o silêncio. Colegas lançaram olhares curiosos, mas Breno tratou de restabelecer a normalidade. Pediu que alguém colocasse Marina num local seguro por enquanto, oferecendo-se para conversar no fim do turno. Havia uma precaução que ele não queria ignorar. Precisava garantir que a criança ficasse protegida e que a equipe se sentisse segura. Tudo isso sem transformar um pedido de socorro em espetáculo. Clara voltou para a cozinha com passos trêmulos. A sacola agora mais leve pelo simples fato de não ter mais que carregar a vergonha de estar sendo descoberta. Breno sentou-se por alguns instantes no pequeno escritório, as mãos sobre a mesa e ruminou a noite.
As câmeras, que haviam sido a razão de seu ceticismo, agora forneciam uma outra narrativa, mais rica e complexa. Ele sabia que aquela imagem registraria o começo de algo que mudaria não só a vida de Clara, mas talvez os rumos do próprio restaurante. Do lado de fora, Júlia ficou observando até que a porta se fechasse. Ele murmurou algo que foi mais consolo que crítica, e partiu caminhando pela rua escura. Breno viu por um momento como a cidade era um tecido de pequenas histórias que se entrelaçavam sem pedir licença. E por dentro daquele entrelaçar, uma decisão tomou forma. Ele não poderia simplesmente voltar ao padrão de sempre. Havia aliados potenciais, obrigações e riscos. E havia, sobretudo, uma criança que precisava de poucas horas de paz. Quando a noite terminou, Breno ficou um pouco mais no escritório, revendo as imagens, não mais para pegar uma potencial ladra, mas para entender quem era Clara, como ela se movia, quais eram as rotinas que se repetiam. Cada quadro mostrava uma mulher cansada, mas dedicada, um rosto que sorria com esforço, mãos que lavavam pratos com rigor. O proprietário viu além do uniforme e das normas, fez contas e começou a desenhar possibilidades. Mas qualquer plano exigiria conversa, ajustes e, acima de tudo, a coragem de admitir que o empreendedor que protegida o caixa também podia ser o mesmo que protegesse uma vida em formação. Ainda assim, havia vozes prontas a julgar quando a notícia circulasse. Haveria quem dissesse que regras existem para serem cumpridas. Breno sabia disso, e talvez por isso, por saber da fragilidade de todos os lados, a escolha que sairia dali precisava ser feita com cautela e coragem. Ele pegou o casaco, olhou para a foto em uma moldura no escritório, uma lembrança dos primeiros dias, de quando quase fechara, e sentiu que aquela noite seria um ponto de virada. Ao fechar a porta do restaurante, a cidade o envolveu novamente com seus sons e cheiros. A sacola de Clara, agora entregue em segurança, corria no tecido de suas memórias como um lembrete daquilo que realmente importava. Breno sabia que não bastaria um gesto solitário. Mudanças precisariam de articulação, conversa com a equipe, talvez enxergar parcerias que nunca antes havia considerado. Mas no fim daquela madrugada, a decisão que tomara era clara. Antes de punir, precisava entender. Antes de julgar, precisava ouvir. Enquanto caminhava para o carro, cruzou o olhar com Clara mais uma vez, que o olhou do outro lado da rua. Uma expressão de gratidão baixa e esperançosa. Não prometeram nada em palavras, apenas um aceno. Entretanto, naquele aceno havia a semente de uma história que nenhum dos dois ainda sabia até onde chegaria. O que restava para Breno era transformar a sensação de culpa inicial em uma ação que fosse justa para todos, e isso ele sabia não seria simples. E enquanto o dia prometia nascer, havia uma tensão no ar. A decisão de agir com compaixão abrira portas, mas também criara novos desafios que precisariam ser enfrentados. Se essa história te tocou, curta e siga para mais histórias como essa. Na manhã seguinte, o restaurante acordou com o sotaque habitual da rotina. Pedidos, lâminas afiadas, o café que perfumava o balcão. Clara entrou antes do horário, com olhos mais firmes, Marina descansando num sling que ela ajeitava com cuidado sob o avental. Havia no ar uma expectativa. Ninguém sabia exatamente o que Breno havia decidido, e ele mesmo segurava a informação como quem segura um segredo que pode acalmar ou ferir. Breno observou-a do outro lado do salão enquanto coordenava a equipe. Ainda sentia o peso daquela noite nas costas e sabia que precisava transformar sentimento em plano. Chamou o gerente para conversar, deu instruções discretas para que ninguém fizesse alarde, e quando teve um momento, levou Clara para um canto mais reservado. Não era uma conversa de chefe, mas algo mais parecido com um encontro onde dois adultos tentavam alinhar necessidades e limites. "Preciso saber como você consegue garantir que a criança não corra risco aqui", disse ele com calma. "Não posso", e havia firmeza naquela frase, permitir que, por causa de uma falta de organização, alguém arrisque a vida de um bebê. Clara assentiu e as palavras que ela usou para responder foram pequenas e precisas. Ela não queria colocar Marina em perigo. Ela tinha medo de perder o emprego. Ela temia que, se recorresse a ajudas formais, pudesse perder o que havia conquistado. Havia vergonha e havia também um orgulho paternal que a impedia de expor tudo. Breno ouviu e propôs alternativas imediatas, horário reduzido temporariamente, ajuda para encontrar uma vaga em programas de acolhimento infantil e, se fosse necessário, ele mesmo se responsabilizaria por encontrar uma saída provisória.
Enquanto falavam, a cidade continuava a girar do lado de fora, alheia ao núcleo de decisões que nasciam naquela cozinha. Mas dentro do restaurante, decisões estavam sendo tomadas sobre a segurança do negócio, sobre os limites do que poderia ser tolerado e sobre a abertura de um caminho que fizesse justiça a quem trabalhava duro, sem ter redes de apoio. Eles não sabiam ainda que o gesto de compaixão daquela madrugada, a escolha de Breno por ouvir antes de punir, desencadearia uma cadeia de solidariedade que passaria por pessoas inesperadas. O que era uma simples alternativa para manter um emprego, uma hora a mais de descanso para uma mãe, era também uma pequena fagulha. E fagulhas, quando encontram combustível certo, acendem fogueiras. Mas, naquele exato momento, enquanto a conversa prosseguia entre o fervor do serviço e o cheiro de pão tostado, ninguém poderia prever até onde aquilo iria. Breno guardou em si a promessa de tentar, e Clara, com os olhos um pouco mais firmes, confiou em uma mão que, até a noite anterior, fora apenas o dono do lugar que a empregava. A tensão permaneceu. Havia a necessidade de proteger o negócio, proteger a criança e, acima de tudo, manter a dignidade de quem lutava para reconstruir uma vida. O equilíbrio entre esses pontos iria moldar os próximos dias, e ambos sabiam que não bastava boa vontade. Era preciso coragem e planejamento para transformar uma noite de emergência em uma solução sustentável. Os dias que se seguiram tiveram o ritmo irregular de quem está costurando uma roupa nova com linhas que não combinam de início. Cada ponto exigia ajuste. Breno passou a acordar com um fio de tensão no peito diferente daquele que sentira nos primeiros meses do restaurante. Era a responsabilidade multiplicada por uma vida que agora dependia, mesmo que timidamente, do que acontecia ali dentro. Ele não só coordenava a cozinha, também passara de repente a administrar cuidados. Nos primeiros turnos depois da descoberta, as conversas na cozinha foram baixas, medidas. Alguns funcionários trocaram olhares de curiosidade, outros de recato. O gerente fez anotações sobre escalas e funções, tentando equilibrar a operação com a nova particularidade. Marina precisava de um espaço seguro por algumas horas. Breno e Clara ajustaram horários, combinando quem cuidaria da menina nos intervalos, como evitar que o trabalho ficasse prejudicado e como proteger a privacidade dela. Nada daquilo era glamour. Eram soluções de emergência, improvisadas com respeito. Souzas, o casal de vizinhos que passara a ser uma espécie de porto para Clara, apareceu na primeira tarde com uma caixa de brinquedos usados e uma proposta prática. Podemos ficar com ela por 2 horas pela manhã. A dona da lavanderia nos ajuda com um chá e a gente cuida. A oferta veio sem pompa, como quem estende um cobertor no frio. Clara chorou baixinho ao aceitar. Não era apenas ajuda material, era a validação de que havia mãos que não julgavam. Júlia voltou. A diferença do primeiro encontro, desta vez, entrou no salão com um passo mais seguro, sem a pressa da necessidade, e pediu um copo d'água antes de sair. Clara, lembrando-se do homem, lhe ofereceu um pãozinho. Ele comeu com avidez e, entre uma mordida e outra, falou de gente que gostava de conversar, de redes que se costuravam em silêncio. Eu falo com quem passa pela feira, com a moça do açougue, com o pessoal do ponto. Essas coisas se espalham. Breno viu ali mais do que a generosidade de alguém que aceitara um pedaço de pão. Enxergou uma possibilidade. Se a cidade era um tecido, Júlia sabia visitar alguns dos fios menos óbvios. Numa manhã, poucas semanas depois, um registro modesto mudou a trajetória do restaurante de maneira concreta. Um cliente frequente, uma professora que gostava de almoçar ali, postou uma foto no grupo do bairro. Restaurante pequeno, coração grande. A dona do salão permite que uma mãe trabalhe e cuide da filha. Apoiem. A foto mostrava Clara sorrindo enquanto Marina dormia num sling. Era uma imagem simples, sem artifícios, que captou algo que todos reconheciam. Coragem. As curtidas vieram devagar no começo, mas o boca a boca, alimentado por quem frequentava a feira, percorreu ruas e mesas. Pessoas que até então tinham planos de jantar em outro lugar, passaram a considerar aquele balcão. O aumento não foi imediato nem absurdo. Não houve fila de carros do dia para a noite. Veio gentileza por gentileza. Um senhor que sempre almoçava no restaurante passou a encomendar marmitas para o pessoal da oficina onde trabalhava. A professora trouxe colegas. Um casal jovem que gostava de histórias foi com amigos, e Júlia, como prometera, contou para pessoas que conhecia na pracinha, no ponto de ônibus, no mercadinho. Às vezes tudo o que um negócio precisa é que alguém conte por que vale a pena. A partir dali, as mesas ficaram mais cheias aos poucos, com clientes que vinham não só pela comida, mas pela história que acompanhava os pratos.
Enquanto isso, o trabalho administrativo que Breno fizera no escritório, falar com o gerente, ajustar escalas, procurar alternativas de creche, começou a produzir resultados práticos. Ele entrou em contato com uma ONG local que trabalhava com mães em situação de vulnerabilidade. Não prometeu grandes mudanças, apenas um encaminhamento, acompanhamento social, auxílio para documentação de Marina e possibilidades de creche pública. A resposta foi cautelosa, porém real. Uma assistente social propôs uma avaliação, explicou prazos e promoveu uma ligação com um centro de acolhimento infantil que oferecia vagas rotativas. Não era a solução perfeita e imediata, mas representava um caminho institucionalizado para a estabilidade. Clara compareceu às reuniões com o mesmo medo mudo que carregara a vida toda, mas também com algo novo: esperança prática. A assistente social ajudou a organizar documentos, orientou sobre direitos, indicou cursos de qualificação. Aos poucos, Clara percebeu que havia modos de reduzir a incerteza. Não era fácil. Havia formulários, horários a bater, filas e exigências que muitas vezes pareciam inventadas para desistir. Mas havia também mãos estendidas e, principalmente, gente disposta a não deixar tudo depender de sua resistência solitária. No restaurante, as primeiras resistências internas não demoraram a aparecer. Um cozinheiro de longa data questionou para a equipe entre um corte e outro: será que é certo trazer criança para o serviço? Era uma preocupação legítima quanto à segurança e normas. Breno ouviu e respondeu com transparência: não vamos improvisar. A criança fica em local seguro por curtos períodos e estamos trabalhando para um arranjo institucional. Isso não é desculpa para arriscar ninguém. A maneira como ele conduziu a conversa foi firme e humana, e pouco a pouco os colegas perceberam que a medida não era benevolência solta, mas um esforço por equilíbrio. Com o passar dos meses, o restaurante ganhou uma função que ia além de servir refeições. Uma vez por semana, numa noite em que o movimento era mais calmo, Clara sugeriu algo simples: preparar um jantar para moradores do bairro que não tinham onde comer bem. Breno hesitou por 2 minutos e depois acatou. A ideia se transformou num projeto modesto: arrecadar doações de clientes e destinar parte da produção para quem passava fome. Souzas ajudaram na logística, Júlia fez a ponte com a rua e a assistente social indicou nomes. O evento cresceu de forma orgânica. Não foi uma caridade deslumbrante. Foi uma mesa compartilhada, com pratos quentes, histórias trocadas e a sensação de que todo mundo cabia ali. Aqueles jantares tiveram um efeito colateral valioso. Fortaleceram laços. Pessoas que antes eram clientes passaram a trazer amigos interessados em participar daquele tipo de iniciativa. O restaurante começou a ser visto como um lugar com responsabilidade social, não por marketing, mas por prática. Clara, que no começo sentira vergonha, agora assumia com orgulho a coordenação das refeições. Era impressionante observar como seu olhar mudara. A firmeza sobrepujava o medo. Ela organizava filas respeitosas, conversava com os voluntários e, ao final das noites, limpava com mãos que pareciam mais leves. Do lado de fora, a vida pessoal de Clara também se reorganizava. Davi reapareceu em mensagens e, por um tempo, tentou se reaproximar. Não houve cena dramática. Houve telefonemas confusos, a tentativa de justificar ausências com desculpas velhas. Clara ouviu, respondeu com cuidado e deixou claro que as promessas do passado não bastavam. O que ela precisava era de presença consistente e de responsabilidade, o que naquele momento Davi não demonstrou ter. A recusa não foi vingativa, foi uma escolha de preservação. Ela estava construindo uma nova rotina e não admitia retrocessos que pudessem colocar Marina em risco. A reação da família de Breno ficou para um outro capítulo importante. Seus pais, até então críticos e distantes, ouviram relatos parcimoniosos, enviados por mensagens e às vezes por conhecidos. A notícia de que o filho mantinha uma funcionária com uma criança a tiracolo logo chegou à casa deles com tons preocupados. Você não ia abrir uma casa séria? Questionaram. Breno, que sempre esquivara discussões, convidou os pais para jantar. Eles aceitaram meio que por obrigação, mas saíram da visita com algo mais que opiniões rígidas. Numa tarde de domingo, os pais de Breno visitaram o restaurante na hora do almoço. A cena os pegou de surpresa. Mesas cheias de clientes que sorriam por algo que ia além de uma refeição. Viram Clara brincando com Marina no intervalo. Trouxeram os olhos marejados e, sem ótima habilidade para demonstrar emoção, a mãe de Breno se aproximou e pediu desculpas por ter duvidado algumas escolhas do filho ao longo dos anos. O pai, que sempre andara com um pragmatismo contido, ajudou a recolher pratos e, pela primeira vez, ouviu o relato de Clara sem interromper.
A aproximação não foi teatral. Foi humana. Eles perceberam que a vida do restaurante e a vida das pessoas envolvidas estavam entrelaçadas de maneiras que os documentos onerosos da conta não chegavam a explicar. A reconciliação com os pais trouxe não só calor emocional, mas também algum suporte prático. A mãe de Breno, que tinha relações com um fornecedor local, sugeriu parcerias com grupos que faziam doações quando havia campanhas específicas. O pai, por seu lado, ajudou a desenhar um plano financeiro mais cauteloso para que o restaurante pudesse sustentar um pequeno fundo de emergência para colaboradores em situações críticas. Não era uma solução mágica, era uma arquitetura de pequenas ajudas que, juntas, mudavam a segurança de quem sorria para o balcão. Ao longo de alguns meses, o trabalho de Clara ganhou repercussão em redes mais amplas. Reportagens pequenas em sites locais contaram a história do restaurante que acolhia. Não houve sensacionalismo. Houve narrativa humana. A consequência foi um crescimento gradual na clientela e uma demanda maior por reservas. Breno, cuidadoso, optou por consolidar antes de expandir. Havia sempre o perigo de perder a identidade ao crescer rápido demais. A conversa entre ele e o gerente virou frequente. Quando poderíamos abrir uma segunda cozinha? Que custos isso traria? Como manter o espírito solidário sem comprometer a operação? Plano e coração precisavam caminhar juntos. A fila de decisões também incluiu questões administrativas delicadas, formalizar acordos com a assistente social, garantir que Marina tivesse acesso à vacinação regular, entrar com documentação para a matrícula quando surgisse vaga de creche. Em uma dessas tardes, Clara recebeu a notícia de que havia sido aprovada para uma vaga temporária em um programa municipal de creches. O telefonema foi curto, mas o impacto imenso. Ela desabou em prantos e, ao mesmo tempo, sorriu com força. Não era uma vitória só dela. Era de todos que haviam estendido uma mão sem alardear. Mesmo com a vaga, as rotinas exigiam adaptação. Clara fez um curso noturno de qualificação culinária oferecido pelo centro comunitário recomendado pela ONG. Ela queria aprender mais, subir de posição dentro do restaurante, talvez um dia coordenar a cozinha. Breno apoiou, reembolsando parte do material que ela precisava para os estudos. O investimento simbólico falou alto. Ele estava construindo junto com ela uma profissionalidade que resistiria a instabilidades. O efeito econômico, no entanto, seguiu uma curva realista. Um aumento de clientes alimentou o caixa, permitiu reformas modestas e melhorou a condição dos funcionários, mas não transformou nada em ouro. O segundo ponto de venda, quando chegou, foi fruto de planejamento e de meses de economias. Breno não abriu a filial para ostentar. Abriu porque a demanda permitia contratar mais pessoas, para que o restaurante não dependesse exclusivamente de sacrifícios extremos dos colaboradores. No novo espaço, as paredes exibiam fotos discretas das noites de jantar comunitário e havia um quadro com o nome de parceiros locais que doaram mantimentos quando foi preciso. Era uma extensão do propósito inicial. Com o crescimento surgiram oportunidades de organização. Clara passou de lavadora de pratos a assistente de cozinha, depois a uma coordenadora das noites solidárias. Sua postura mudou, não porque alguém lhe dera espaço, mas porque ela o tomou com competência. Marina crescia em segurança, já caminhava com passos curtos, atraía sorrisos nos balcões, e as pessoas do bairro aprenderam o nome dela. O relacionamento entre Breno e Clara, que sempre fora de respeito e profissionalismo, começou a ganhar matizes novos, uma proximidade construída por confiança, conversas rápidas após o expediente e o reconhecimento mútuo do que cada um sacrificara. Não virou cenário de novela. Virou uma amizade profunda, carregada de possibilidade, mas sem pressa. A presença de Júlia também se transformou ao longo do tempo. Não mais apenas um homem da rua que confidenciava segredos, ele virou um colaborador não formal. Ajudava nas entregas eventuais, acolhia quem chegava à porta pedindo comida e, por sua rede, ajudava a divulgar quando havia arrecadações. Breno, em agradecimento, ajeitou um canto onde Júlia podia descansar e tomar um café quando necessário. Não era caridade ostentosa, era inclusão. E Júlia, com um jeito rude e afetuoso, tornou-se uma ponte entre o restaurante e outros pedaços da cidade que antes não eram contemplados. Houve momentos de tensão. Uma vez, circulou pelo bairro um rumor maldoso. Alguém afirmara que a exposição da história fora manipulada para limpar a imagem. O boato cresceu em comentários anônimos, e Breno sentiu o peso da possibilidade de que toda a boa vontade fosse reduzida à intriga. Ele convocou uma reunião de emergência com a equipe, expôs fatos e pediu transparência. A verdade, quando mantida com firmeza, costuma ser o melhor repelente para meias-verdades. Os clientes fiéis permaneceram. Muitos disseram que vinham não por marketing, mas porque apreciavam ali algo raro, honestidade no prato e na atitude. A virada mais doce, talvez,
tenha sido a reconciliação que não foi grandiosa, mas foi real. A mãe de Clara, que o destino havia separado muito cedo, entrou em contato. Fora um telefonema timidamente pedido por uma assistente social que achara ser o momento de restabelecer pontes. O reencontro foi sereno e doloroso, e como toda verdade que aparece depois de tanto tempo de ausência, trouxe cicatrizes e alguma paz. Não foi um conto de perdão instantâneo, foi a construção lenta de um diálogo que permitiu a Clara explicar e a mãe ouvir, sem pressa. Ter um vínculo reparado fez com que Clara se sentisse menos sozinha. E a cidade que assistira ao pequeno drama inicial aprendeu a reconhecer que nenhum negócio sobrevive apenas de planilhas. Sobrevive sobretudo de confiança. As pessoas que frequentavam o restaurante passaram a levar doações de roupas para o bebê, fraldas, livros, o que ajudava a manter a rotina. Havia limites. Tudo isso não substituía políticas públicas, nem erradicava a fragilidade social. Mas, para quem vivia ali, fazia diferença. Chegou o dia em que a segunda cozinha abriu as portas. Era uma inauguração humilde, sem fita cortada, com um bolo simples e a presença dos nomes que ajudaram a manter o lugar vivo. Sousas apareceram com um prato de entrada, Júlia levou convidados da rua, e os pais de Breno trouxeram um olhar que agora exibia orgulho sem reservas. Naquele dia, Marine correu entre as mesas com passos curtos, tropeçando de vez em quando, e foi recebida com aplausos que ninguém havia ensaiado. Clara, no balcão, sorriu com a alegria de quem finalmente pôde oferecer algo mais que a própria sobrevivência. Oferecia estabilidade. A partir dali, o restaurante ampliou sua proposta de maneira consistente. Manteve as noites solidárias, estruturou um fundo para emergências da equipe, promoveu cursos de qualificação e abriu vagas preferenciais para mães em situação de vulnerabilidade. As iniciativas não surgiram de heroísmo isolado, mas de decisões administrativas que alinharam valores com prática. Breno aprendeu que ser dono ia além de zelar pelo caixa, era cuidar também das vidas que se entrelaçavam com o negócio. O final daquela caminhada não foi enfeitado com perfeição. Houveram tropeços, alguns meses de movimento lento, uma máquina que deu problema no calor do verão, um mal-entendido com um fornecedor. Mas o que pesava era a continuidade. Clara agora conseguia pagar uma pequena creche quando Marina ainda tinha breves necessidades. Estudava, trabalhava e, nos intervalos, lia livros que comprara com economia. Breno e seus pais passaram a se entender com mais naturalidade, encontrando tempo para jantares em que se falava de planos e não apenas de contas. Numa tarde morna, alguns anos depois daquele episódio que começara com suspeita, a cena que marcou a mudança apareceu simples e cotidiana. O restaurante estava cheio, havia risos, garçons circulavam com segurança, e numa mesa próxima a família ocasional se reunia. Breno observava tudo com uma calma diferente. Já não era o jovem tenso dos primeiros dias, mas alguém que aprendera que liderança envolve fragilidade e coragem. Clara entrou com Marina no colo e, ao cruzar o salão, recebeu cumprimentos que não eram apenas por trabalhar ali, mas por ter construído uma história de superação. Eles celebraram não com um discurso grandioso, mas com um gesto pequeno. Organizaram um almoço comunitário para marcar o aniversário da segunda casa. Chamaram Sousas, Júlia, a professora que os indicara no começo, e a assistente social que vira, com carinho e profissionalismo, o esforço de todos. Houve trocas de lembranças, fotos simples e palavras contidas. E naquele cenário aconteceu algo simbólico. Os pais de Breno se aproximaram de Clara e em voz baixa disseram que, da próxima vez, seriam eles a ajudar, sem julgamentos. Não era redenção retumbante, era promessa de cuidado. No fim do dia, quando as luzes foram diminuídas e os últimos pratos recolhidos, Breno saiu ao fundo do salão e olhou para a rua. A imagem da sacola que vira na madrugada já não lhe trazia o peso da culpa, mas a lembrança de uma virada. Aquela sacola havia sido, nas mãos de Clara, um instrumento de proteção. Nas suas mãos, um convite para ver o humano por trás das exigências. Marina, agora com passos firmes e bagunçando o cabelo, correu até ele e se jogou nos braços como se o conhecesse há muito tempo. Breno a ergueu e, por um segundo, sentiu que o que tinham construído não era apenas um negócio, mas uma família ampliada pelas escolhas de cada um. Nem tudo estava perfeito. A cidade continuava a ter problemas que iam além de mesas bem postas. Mas ali, naquele pedaço de rua, havia uma prova pequena e concreta de que empatia gera consequências e que um gesto decisivo, feito em vez de punição automática, pode abrir caminho para reconstruções duradouras. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que antes de julgar, vale a pena ouvir.